Vitória com boa atuação do Inter. Aliás, mais uma que dá ao time colorado uma pretensão de começar a pavimentar um caminho para a Libertadores do ano que vem, hein, Bruno Flores? Hoje o Internacional, oitavo colocado, tem 35 pontos. O Inter já é um integrante de um hoje hipotético G8. Isso. Ele ainda não é uma realidade, mas ele pode ser à medida que os brasileiros desempenhem aí em Copa do Brasil, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, aliados, claro, ao Campeonato Brasileiro. Mas o Inter tem uma distância de 6 pontos para o primeiro time do G6, que é o São Paulo. E o Inter, Debona, tem jogos a menos. Na comparação com o São Paulo, por exemplo, são 2 jogos a menos. Então o Inter tem uma margem para tirar esta pontuação em relação ao G6. A Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, a UFMG, que faz cálculos e probabilidades de futebol, ela aponta que o Inter hoje tem 23% de chance de alcançar este G6, sem considerar o que, repito aqui, é uma hipotética abertura de um G8, ou até G9, enfim, G7. Mas hoje, pela matemática, 23% de chance que o Inter tem de alcançar um G6 do Campeonato Brasileiro. E esse percentual, ele aumenta à medida em que os resultados aparecem, mas aumenta também na projeção à medida em que o Inter joga bem contra o Cruzeiro no Beira-Rio, ganha de 1-0, faz um jogo seguro contra o Cruzeiro em Minas com um desfalque de um jogador que foi expulso ainda no primeiro tempo, vai muito bem contra o Juventude na Serra. E ontem tem, acho que a melhor atuação, né? Do Roger, com certeza, né? A melhor atuação coletiva do Inter. A linha de 3 meias funcionou ontem, hein, Bruno? Vamos por exclusão aí. O Wesley volta ao time titular, volta na vaga de quem, hein? Esse é o grande debate que vai se estender até segunda-feira, viu, Debona? A gente já tá adiantando aqui, 12h da quinta-feira. Por quê? A partir de hoje, os selecionáveis, aqueles jogadores que estiveram com as suas seleções, Rocher, Borré, Valência e o Wesley, que permaneceu treinando, mas não podia ser utilizado, eles começam a ser peças que o Roger ganha pro jogo diante do Cuiabá. E aí, Debona, que o Roger vai ter esse problema bom, a dor de cabeça boa que o técnico gosta de ter. Se ele mantém essa linha de 3, que, vamos lá, Debona, ela foi, e o Roger utilizou essa expressão, ela teve uma dinâmica orgânica, ela funcionou por si só, e não por um trabalho construído necessariamente durante a semana, porque o Gabriel Carvalho não estava à disposição, ele estava com a seleção sub-20. Perfeito. Então quem treinava ali era o Wesley, e quando não o Wesley, era o Johan fazendo a função ali de um meia pelo lado esquerdo. E em alguns momentos, o Roger até mencionou, ele jogou o Bruno Tabata pro outro lado, utilizou o Gustavo Prado pela direita. Então ele fez várias experiências que não a que ele efetivamente colocou em campo e que deu esse resultado importante diante do Fortaleza. Fernando, quando joga, normalmente o Inter joga bem e ganha. Titular absoluto. Thiago Maia vai se consolidando, ganha uma sequência, já não tendo problemas de lesão. A posição escolheu o Thiago Maia, como disse o Roger, né? Bela frase, bela frase. O Bruno Tabata é uma espécie de avalista desse bom momento. Ontem ele dá assistência pro primeiro gol. Aliás, como ele tem participado de gols do Inter, sai extenuado. Quarta assistência dele. O Gabriel Carvalho, né, pelo que tá jogando, é um talento diferente, né? Isso tá muito claro, né? Toda vez que ele toca na bola. E o Borré volta para a condição de titular. O Bernabei tá muito claro que ganhou a posição do René, né? Já consolidado. E aí eu deixei as duas dúvidas, Bruno. O Alan Patrick ontem não é substituído. Ele joga os 90, participa ativamente do jogo. Mas eu fiquei com a impressão de que fez falta em alguns momentos do segundo tempo um jogador com a característica do Wesley, né? O cara que dá o tirão, né? Que dá a escapada rápida. Essa é a dúvida. E não sei se tu ficou com a impressão de que mesmo contratando 2 laterais, eles vão ter que jogar. Não basta só ser lateral lá na carteira de trabalho, né? Ontem jogou Bruno Gomes de novo. Aí, no caso da lateral direita, vou começar pelo segundo ponto, Debona. O Inter vai ter à disposição o Brian Aguirre pro jogo contra o Cuiabá. E aí eu vou entrar em questões de características. O Natan é um lateral mais ofensivo, mais parecido com o Bernabei. Talvez por isso, o Roger não foi perguntado, mas talvez por isso ele tenha escolhido utilizar novamente o Bruno Gomes, mesmo que ele tenha dito recentemente que o Bruno Gomes
voltaria para a posição de origem dele, de volante, para ser justo, para ele disputar a posição onde ele se sente mais confortável, que é a função de volante. O Brian Aguirre, estando à disposição, ele é uma alternativa diferente em relação ao Natan, nessa comparação com o Bernabé que eu fiz. Ele é um lateral mais defensivo, mais sólido. Pode aí pintar o novo lateral do Inter. Pode ser contra o Cuiabá que o Roger bote de novo o Bruno Gomes na dele, como ele já tinha dito há alguns dias que faria, e o Brian Aguirre ganha uma chance. Se não, o Bruno Gomes vai ser mantido por ali. Ele tem dado resposta.